Imagine acordar todos os dias em uma cela escura e fria, privado de tudo o que você ama, acusado de um crime que não cometeu. Isso aconteceu com Alan Kreutzer, um homem que passou 24 anos preso, condenado por estupro, sequestro e roubo. Ele foi acusado injustamente, com base em um erro judicial grave. Vamos mergulhar na história de Alan, entender os detalhes do crime e como o sistema falhou ao incriminá-lo. Só em 2006, após anos de luta e testes de DNA, a verdade veio à tona e Alan finalmente foi libertado. Na noite de 8 de julho de 1981, uma casa em Tampa, Flórida, foi invadida por 3 homens. Com um deles armado com uma espingarda, os invasores ameaçaram as 5 pessoas presentes e iniciaram uma sequência brutal de crimes. Eles roubaram tudo o que puderam e forçaram uma mulher de 38 anos e uma menina de 12 anos a entrarem no porta-malas do carro. As vítimas foram levadas para uma área escura e isolada, onde os ataques continuaram. Ao chegarem nesse local ermo, as 2 foram retiradas do porta-malas. A mulher foi levada para a frente do carro e brutalmente atacada. O primeiro agressor cometeu o abuso, mas não chegou a ejacular. Em seguida, o segundo agressor atacou a menina, antes de estuprar também a mulher. Segundo o depoimento, este segundo agressor ejaculou. Enquanto isso, o terceiro homem permaneceu dentro do carro e não participou dos ataques sexuais. As vítimas foram amarradas em árvores e abandonadas. Elas conseguiram se soltar e correram até uma casa próxima, onde chamaram a polícia. Feridas, assombradas e traumatizadas, foram levadas para o hospital, onde kits de estupro foram coletados. A polícia conseguiu uma pista importante: a placa do Buick, usado pelos criminosos. Esse carro estava registrado em nome de um morador de St. Petersburg, na Flórida. Quando a polícia mostrou uma série de fotos do dono do carro e de outros suspeitos, as vítimas não conseguiram identificar ninguém. Mas a investigação não parou por aí. No dia seguinte, 9 de julho, mais fotos foram apresentadas, desta vez incluindo Douglas James e Alan Kreutzer. A mulher de 38 anos identificou Douglas James e Alan Kreutzer como 2 dos agressores. Um dos outros roubados na casa também reconheceu Douglas James. No dia seguinte, novas fotos foram mostradas, desta vez incluindo Corlenzo James, irmão de Douglas. A mãe e a filha o identificaram como o terceiro envolvido no crime. No laboratório, os analistas examinaram as amostras do kit de estupro da mulher adulta e encontraram sêmen nas amostras da roupa e dos suaves vaginais. A FDLE, Polícia da Flórida, relatou que os marcadores sanguíneos do sêmen eram compatíveis com os de Alan Kreutzer e da vítima. O problema é que, em misturas como essas, os marcadores da vítima podem mascarar os do agressor, o que significa que a análise foi, na verdade, inconclusiva. Além disso, fios de cabelo encontrados no kit de estupro foram analisados. O laudo sugeria que esses fios poderiam ser de Kreutzer e de Corlenzo James. Porém, a análise de cabelos não era conclusiva e não possuía valor probatório confiável. Mesmo assim, esse testemunho foi usado para influenciar o júri. Corlenzo James assumiu a culpa por roubo e invasão, mas Douglas James e Alan Kreutzer foram julgados juntos. Kreutzer insistiu que era inocente e tentou separar seu julgamento do de Douglas, que decidiu se defender sozinho. No entanto, seu pedido foi negado. 5 das vítimas presentes fizeram identificações de Kreutzer durante o julgamento, alegando que ele era o homem com a espingarda e o autor dos abusos. Em sua defesa, Kreutzer contou que estava com a namorada e a família dela na noite do crime. Mas os depoimentos das vítimas, somados às análises incompletas das evidências, foram suficientes para convencer o júri. Em abril de 1982, Alan Kreutzer foi condenado por estupro, sequestro, roubo e agressão, e recebeu uma sentença de 130 anos. Uma vida atrás das grades por crimes que ele alegava não ter cometido. Enquanto os anos passavam,
Kreutzer nunca desistiu de lutar por sua inocência. Ele enviou pedidos para revisar o caso, para ter acesso às evidências que poderiam provar sua inocência, mas foi um longo e difícil caminho. Apenas em 2003, ele conseguiu garantir o direito de reexaminar as provas biológicas guardadas no laboratório da FDLE. Foram necessárias 3 rodadas de testes de DNA em 3 laboratórios diferentes para garantir uma análise precisa. A cada exame, um novo resultado reforçava o que Kreutzer afirmava. O DNA não era dele. Finalmente, um laboratório confirmou que o sangue coletado na vítima adulta era de um homem desconhecido e não de Kreutzer, nem dos irmãos James. Durante as investigações pós-condenação, Douglas James confirmou que ele e seu irmão haviam cometido os crimes, mas com a ajuda de um amigo de infância, não de Alan Kreutzer. Douglas afirmou que nem conhecia Kreutzer antes do julgamento de 1982, e essa declaração confirmou o erro judicial. No dia 23 de janeiro de 2006, Alan Kreutzer teve sua condenação oficialmente anulada. Acompanhado de seus advogados e de sua família, ele saiu do tribunal como um homem livre. Foram 24 anos preso por crimes que não cometeu, 24 anos que ele jamais recuperaria. Após 24 anos, Alan Kreutzer finalmente pôde abraçar sua família como um homem livre. Mas o tempo que ele perdeu, a juventude que lhe foi roubada, são coisas que ele jamais recuperará. A liberdade tardia não compensa as oportunidades, a saúde e a vida que ficaram para trás. Imagine passar mais de 2 décadas em uma cela, acusado injustamente, enquanto o mundo à sua volta muda e segue em frente. Os desafios da readaptação são gigantescos e muitos exonerados como Kreutzer enfrentam dificuldades para encontrar trabalho, lidar com o estigma e recuperar a confiança nas pessoas e nas instituições. Estudos mostram que identificações oculares podem ser influenciadas pelo contexto e pela pressão psicológica, especialmente em casos traumáticos. No caso de Alan, as identificações foram feitas de forma apressada e confusa, em um momento de fragilidade emocional das vítimas. Mesmo sem provas concretas, como o DNA do verdadeiro culpado, ele foi acusado e condenado. O caso de Alan Kreutzer e outros inocentes libertados graças ao DNA nos mostram o quanto a ciência forense avançou e como esses avanços são essenciais para evitar tragédias como esta. Hoje, os testes de DNA são muito mais precisos e podem até identificar pequenas quantidades de material genético com maior precisão. Por isso, é fundamental que as investigações contem com esses recursos científicos de ponta. Um exame de DNA realizado em tempo hábil pode salvar vidas e evitar que pessoas inocentes sejam injustamente privadas de sua liberdade. Histórias como a de Alan Kreutzer não são raras. Erros judiciais afetam inúmeras pessoas e, para combatê-los, precisamos de uma reforma profunda no sistema judicial e um treinamento adequado para agentes da lei e equipes jurídicas. Precisamos de transparência, melhores práticas de identificação e garantias de que nenhuma prova será ignorada. Organizações como o Innocence Project têm sido fundamentais na reversão de condenações injustas, mas é responsabilidade de todos nós, cidadãos, autoridades e juristas, garantir que a justiça seja verdadeira e imparcial. Erros judiciais são, em sua essência, falhas humanas, e devemos fazer tudo ao nosso alcance para evitá-los. Histórias como a de Alan servem como um lembrete poderoso da necessidade de nos informarmos e de não aceitarmos as decisões judiciais cegamente. A busca pela justiça é um processo que precisa ser revisado e aprimorado constantemente. Entender como funcionam as investigações e como os erros podem acontecer é um passo para que cada um de nós contribua para uma sociedade mais justa e segura. Apoiar a educação jurídica
Promover discussões sobre direitos civis e exigir que o sistema judiciário seja transparente e justo são ações que todos nós podemos adotar. E isso começa com a conscientização, com você assistindo a esse vídeo e levando essas ideias adiante. Alan Kreutzer é um sobrevivente, e sua história é um testemunho de resistência contra um sistema que falhou com ele. Cada um de nós tem um papel nessa mudança. Precisamos estar atentos, exigir justiça e apoiar iniciativas que combatam condenações injustas. Comente aqui o que você acha que deveria acontecer com quem investigou de forma errada e com quem condenou de forma errada e tirou 24 anos da vida de Alan. Se você quer ajudar na luta contra as injustiças, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Essa é uma luta de todos nós. Juntos, podemos fazer a diferença. E não se esqueça, crime é não se inscrever no canal.